por onde começar uma formação em psicanálise e por onde não começar. Eu sou Eduardo Amaral, diretor e fundador da Sociedade Psicanalítica Online. Estou aqui para te responder essas perguntas, para prestar alguns esclarecimentos sobre isso, mas eu preciso te avisar que eu não estou com um bom humor para gravar esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo na força do ódio. E eu tô rindo porque é estranho, não é um vídeo muito comum de se gravar e especialmente de se avisar sobre isso. Mas eu tenho visto tantos caminhos tortuosos sendo oferecidos na internet, como se fossem boas propostas para formar um psicanalista, e são engodos, são engano, né? Fraudes aí postas, e eu preciso prestar alguns esclarecimentos sobre isso. Veja, por onde não começar? Eu vou usar aqui a força do meu ódio para responder essa questão. Não comece por um cursinho de psicanálise. Veja, tem muita gente vendendo cursinhos de psicanálise por aí para você se formar psicanalista. Não faça um cursinho de psicanálise. Se você já começou por aí, eu lamento muito. Talvez tenha sido um bom cursinho, né? Talvez isso seja possível, ter um bom cursinho em psicanálise, porque você aprendeu ali algumas coisinhas bacanas que você não sabia. Talvez o cursinho não seja bom, a psicanálise seja tão boa para você, te atraiu tanto que pareceu que o curso é bom. Mas vamos por aqui. Não comece por um cursinho de psicanálise, tá? Vamos combinar assim, não faz um cursinho de psicanálise. Sabe por quê? Porque cursinho de psicanálise não existe. Como assim não existe se tá aí? Quando você ler Lacan, você vai ver que não existe um monte de coisa que está aí. Mas olha só, entenda comigo que existe uma formação que o próprio Freud, criador, inventor da psicanálise, né, propôs. E é nesse caminho que a gente segue, com algumas variações possíveis, especialmente aquelas propostas por Lacan, um grande freudiano, o maior pós-freudiano, assim, de longe, né? E quando eu for te responder por onde começar, eu volto nesse assunto. Mas aqui comigo, cursinho não tem nada a ver. Cursinho passa longe disso que se propõe. Outra coisa que eu quero te dizer, não entra nessa de que tem que ter uma carteirinha de psicanalista. Fazer um percurso que vai chegar ao fim com uma carteirinha de psicanalista, não entra nisso. Porque todas as vantagens que alguém pode te apresentar para ter uma carteirinha de psicanalista fogem totalmente à ordem, à lógica, à ética, né, do que seja proposto pela psicanálise. Então esquece esse negócio de carteirinha de psicanalista, porque não existe um órgão regulamentador da psicanálise. A psicanálise não é regulamentada como profissão. Fica tranquilo se alguém um dia for te perguntar onde é que está a sua carteirinha de psicanalista, você responde que está no mesmo lugar da carteirinha do cabeleireiro dessa pessoa. Porque para ter carteirinha de psicanalista e para ter carteirinha de cabeleireiro é um passo. Não precisa. Para ser cabeleireiro basta saber a técnica. Ninguém pede a carteirinha do cabeleireiro antes de sentar a cadeira para cortar cabelo. Chega lá por uma indicação, né, supondo, né, que esse sujeito saiba cortar o cabelo, pintar o cabelo ou fazer qualquer coisa, senta na cadeira e faz, e não pede carteirinha. Com a psicanálise é a mesma coisa, porque tal qual o cabeleireiro, a psicanálise é uma ocupação, não tem uma formação de lógica acadêmica, né, e não vai te dar um diploma, né, um certificado de que você é psicanalista, né, ou muito menos uma carteirinha com um número de inscrição, sabe lá em quê, desses órgãos que querem ganhar dinheiro, porque não existe um conselho de psicanálise, né, como existe, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Medicina. Não existe isso, a psicanálise não é regulamentada. Então toda proposta de conselho de psicanálise, de cursinho de psicanálise, né, de carteirinha de psicanálise, tudo isso é balela. Esquece esse negócio, por favor, tá? Se você começou por aí, eu lamento muito, não fica bravo comigo, né? Talvez você tenha entrado no engodo e tá achando que tá tudo certo, mas deixa eu te tirar daí. Me ouve com carinho, por favor, apesar de eu não estar te dizendo com tanto carinho como talvez você mereça ouvir, mas eu tô indignado com esse monte de coisa que a gente tá vendo por aí e que não é psicanálise, tá? Deixa eu te dizer por onde começar. Comece fazendo análise. Faça análise, né? Antes de ser psicanalista, você precisa ser um psicanalizante.
ou um psicanalizando, se preferir, um analisante, um analisando, você precisa ir para o divã, tá? Você precisa passar por uma experiência de análise, né? E isso está em Freud, isso está em Lacan, isso está na literatura clássica da psicanálise. O começo é por aí. Se você começou por outro lugar, não tem problema. Ainda dá tempo de você rever a sua rota, se converter desse mau caminho, seja ele qual for. E tudo bem, se você começou pelos estudos também, ok. Você vai continuar estudando e para a vida toda, e não depois que você terminar um cursinho. Mas voltando ao ponto, faça análise, porque é aí o começo. Se você tem dificuldade com isso, eu não conheço um analista, eu não tenho dinheiro para pagar análise, né? Tem 1000 formas de você fazer isso. Inclusive aqui, a Sociedade Psicanalítica Online, né, canal do qual eu gravo esse vídeo para vocês, tem um projeto de democratização do acesso à psicanálise. Você pode receber indicação de psicanalista, fazer uma primeira sessão gratuita, combinar um valor possível para as outras sessões. Então, assim, tem várias possibilidades aqui na SPO e fora dela, mas o que não existe é você querer ser psicanalista sem passar por uma experiência de análise, pessoal. Isso não existe. Tá? Então precisa fazer análise, precisa começar e terminar um processo de análise, né? Terminar, mas como assim? Análise não é para a vida toda? Não, não é. Tem análises intermináveis, mas também tem aquelas que são termináveis. Aliás, esse é um título de um texto de Freud, Análise Terminável e Interminável, que muita gente nem leu, nunca leu e fica aí falando blá 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 sobre isso e que não sabe nada do assunto. Desculpa, mas é a força do ódio que está me movendo. Vamos lá, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Faça análise com quem você desejar, tá? Escolhe alguém e faz análise, porque análise é isso, tá? O que vai fazer a análise funcionar é a transferência. Freud disse que o motor da análise é a transferência. Então, não tem que ser com o psicanalista da instituição que está oferecendo um curso, porque se for assim, cadê a transferência nessa história? Então, esquece isso. Escolhe um psicanalista do seu desejo, aquele que você quiser, aquele que você achou bonitinho na rede social, quem você quiser. Você acha que sabe alguma coisa? Vai nele, pede indicação de alguém, deu certo para o outro, talvez dê para você também, não importa. Mas vamos combinar assim, faz análise com quem você quiser, tá? Faz análise com quem você desejar, tá? Começa por aí. Tá? Esse é um passo muito importante, tá bom? Depois, quando você for começar a atender alguém na qualidade de psicanalista, ou seja, quando você passar da posição de analisante para analista, aí então você vai fazer supervisão e com quem você quiser também. Escolhe o supervisor que você quiser para fazer análise individual, em trio, em grupo, como você quiser também, porque tem que ser de acordo com o seu desejo. Porque psicanálise é sempre sobre o seu desejo. Se tiver muita diretriz, um negócio muito amarrado, sai fora, porque não é psicanálise. Não tem que estar amarrando, não tem que estar ditando regras, tá bom? Porque Freud tem vários textos técnicos que são de recomendações e não regras com necessidade rígida de cumprimento. Isso não é psicanálise, tá bom? Vamos deixar isso bem claro, porque Freud e especialmente Lacan, né, fazem muita questão da gente demarcar o que não é psicanálise. Então não entra nisso de que tudo é psicanálise, né? Porque todo mundo está dizendo aí o que é psicanálise, né? Sem nem ler Freud, sem nem ler Lacan, né? Então esquece isso, tá bom? E outra coisa, também não precisa ser lacaniano se você não quiser, tá? Nossa escola é de orientação lacaniana, mas se você quiser ser winnicottiano, bioniano, kleiniano, ou só freudiano, ou qualquer outra coisa, tudo bem também, desde que seja psicanálise que é reconhecida como tal. Bom, porque Adler não é psicanálise, Jung não é psicanálise, Reich não é psicanálise, é bem importante deixar claro também. Mas isso é assunto para outra hora, né? Quando eu tiver mais ódio para falar dessas outras coisas que estão misturando tudo como se fosse psicanálise e ensinando esses camaradas nesses tais cursinhos de psicanálise, tá? Vamos deixar isso claro, esses caras não são psicanalistas, tá bom? Eles não contribuem em nada para psicanálise mais, certo? Combinado assim? Vamos então voltar aqui no ponto de por onde começar. Começa por análise, mas é claro que você não vai, com a sua experiência de análise pessoal, sair analisando todo mundo. Você precisa de conhecimento, sim. Você precisa de formação para além, né, dessa coisa que a própria análise te oferece e te proporciona, tá? E no que diz respeito a esse conhecimento e essa informação, você não vai encontrar ele nos cursinhos, tá? Ok? Vou te dizer por onde que você pode caminhar num bom caminho, tá? Vamos lá. Formação é muito diferente de informação. O que você precisa é da formação de um psicanalista.
e não das informações, porque as informações sobre a psicanálise elas não vão acabar nunca, tá? A psicanálise está viva e está produzindo o tempo todo. Então não fica achando também que você primeiro precisa saber tudo para depois ser psicanalista, senão você não vai ser psicanalista nunca. Tá? O nosso fazer já é um fazer da ordem do impossível mesmo, então fica tranquilo. Não precisa querer dar conta de tudo, porque isso aí pode ter de ver com o seu sintoma, que você tem que resolver lá na análise, e não com a sua posição de ser psicanalista, com essa ocupação, com esse ofício, essa é a boa palavra, tá? Então vamos lá, como é que eu vou fazer, né? Formação em psicanálise tem de ver com o que Lacan chama de se colocar em trabalho. É você trabalhando, não é você recebendo passivamente informação. É você trabalhando com as informações que já tem e construindo coisas, construindo inclusive o seu próprio ofício, tá? Então, Freud vai falar num texto de 1919 sobre a análise pessoal, a supervisão dos casos clínicos com pessoas mais experimentadas na psicanálise, né? E, por fim, os estudos continuados que devem se dar nas sociedades de psicanálise, não é em qualquer lugar, não é com um camarada que tem não sei quantos seguidores nas redes sociais, não é sobre isso, tá? É sobre uma sociedade de psicanálise, é entre os pares, pessoas que se colocam em trabalho, tá bom? Então é muito importante você entender que não é qualquer Zé Mané, não é sobre um grupo de estudo, por mais que grupos de estudo possam ser legais e que tem muitos grupos de estudo sérios, éticos e bacanas por aí, tá? Inclusive de algumas pessoas que devem compartilhar esse vídeo depois, porque são éticas e que não tem medo do que eu tô aqui denunciando, porque sabem que não entram nessa lógica, tá? Então, tudo bem, vamos pensar aqui comigo. É sobre dispositivos de formação. Lacan chama esses dispositivos de dispositivos de escola, tá? E eles são principalmente o seminário e o cartel, tá? Então, se você quiser saber o que é um seminário, o que é um cartel, tá? Você pode ter acesso a outros vídeos aqui da SPO, você pode fazer contato comigo. Eu vou deixar o meu número de WhatsApp na legenda desse vídeo, na descrição desse vídeo, para você me perturbar com o que você quiser, para você me dizer que você não gostou do que eu falei, para você dizer o que você quiser, tá? Seja livre. Né, deseje e faça isso com isso alguma coisa, tá? Pague o preço do seu desejo. Mas ó, deixa eu concluir já falando rápido para concluir o vídeo que já está grande demais. Seminário e cartel é por onde você deve começar a sua formação em psicanálise. Agora, não ache que você vai chegar lá e vai ter um conteúdo organizadinho assim por módulo para você aprender as coisas seguindo uma lógica, seguindo uma ordem, porque não é assim. Você vai achar super estranho, você vai chegar e pegar o bonde andando, você vai chegar sempre no meio do caminho, você sempre vai chegar tarde demais, você sempre vai chegar quando todo mundo já está caminhando, porque você está começando agora e lá já tem gente que já começou há muito tempo. Isso é muito estranho, isso é muito doido, isso mexe muito com a gente no começo, mas essa é a lógica da formação, tá? Então se isso não dá para você, talvez a psicanálise não dê para você e você esteja fazendo uma outra coisinha assim, né, no seu meio de caminho. Mas se você não está fazendo nada ainda, vai por mim. Tolera e suporta esse estranhamento, porque é esse o caminho mesmo, tá? Pega o bonde andando, que o importante é onde você vai chegar, não é de onde o pessoal já está vindo, tá bom? Então se o bonde saiu de São Paulo, você está pegando ele no Rio de Janeiro, não importa quem está vindo de São Paulo, importa para onde é que esse bonde está indo, vai com quem já está vindo, tá bom? Essa é a lógica da formação. Agora, se você quer informação antes da sua formação, uma dica para você, faz uma pós-graduação em psicanálise, tá? Tem muitas especializações sérias, tá? Éticas, bacanas, né? Que não vão te formar um psicanalista, porque elas estão na lógica acadêmica, na lógica universitária, na lógica da informação. Mas tem várias que são maravilhosas. Eu sou professor universitário e sou professor de algumas pós-graduações também, tá? Especialmente do Instituto ESP. Eu super recomendo, as pós são muito sérias, muito bem organizadas, muito bem estruturadas, são maravilhosas. Então, quem formação em psicanálise, faz uma pós. Esquece esses cursinhos balela, esse monte de jornada, de congresso, de curso, de grupo de estudos. Esquece esse monte de coisa, esse monte de informação que é perdida do mesmo jeito, tá? Faz uma pós-graduação se você está nessa lógica de que é uma informação. Agora, independente disso, você vai precisar se colocar em trabalho, numa formação, se é que você quer mesmo se formar psicanalista, depois de me ouvir dizer esse monte de coisa estranha, tá? Então, se você quer se formar psicanalista, né, e quer essa formação maluca, começar um seminário, e depois um cartel, e etc, e quer fazer análise também, e você quer ser doido igual a gente é doido também com essa coisa de psicanálise, né?
Então, aproveita que eu vou deixar meu número aí, me chama, pede indicação. Todas as escolas e sociedades de psicanálise têm seminários a cada semestre, tá? Então, algumas têm por ano, né, e tal, seminários anuais, outras semestrais. E tem gente também que chama de seminário, um negócio que não tem nada a ver com seminário, é uma aula que a pessoa chama de seminário. Não é sobre isso não, tá? Seminário é um dispositivo de escola, ele tem que estar associado a alguma escola de psicanálise, alguma sociedade psicanalítica, tá bom? Então, na Sociedade Psicanalítica Online, a gente divulga todo semestre quais são os seminários do semestre, tá? Cartel sempre tem inscrição aberta, a qualquer momento você pode se inscrever para um cartel, mas primeiro você precisa saber o que é um cartel. Tem outros vídeos no canal aí que explicam o que é um cartel. Mas não começa por aí também não, essa é a minha dica para você. Começa por um seminário, começa light, começa devagar, tá? Antes disso, lembra que tem análise, mas se você quiser começar pelo estudo, junto da análise também não tem problema, você vai se perder de qualquer maneira, fazendo de qualquer forma você vai se perder. Então não fica procurando alguém que vai te guiar num discurso de mestre, assim, ó, faz assim, faz assado, porque isso não é psicanálise, tá bom? O discurso da psicanálise é outro, tá? Que vai fugir dessa lógica toda. Mas se você quiser fazer um seminário aí pela SPO e tal, me pede indicação, eu vou te dizer por onde começar, sabe? Tem seminários que são para iniciantes, tem outros que já são mais intermediários, tem outros que você não entra para ver não, que vai ser uma doideira danada, você não vai acompanhar nada, deixa para você entrar depois, mais para frente. Tem, sabe? Tem coisas aí possíveis no meio dessa maluquice toda que estão vendendo por aí. Então, esquece esses descaminhos que estão vendendo por aí, tá? Começa por onde eu tô te indicando, vai com calma, vai com cautela, vai bancando com o seu desejo, tá? Não precisa gastar assim, mundos e fundos, tá? Investe na coisa certa. Não sai gastando com um monte de blá blá blá, um monte de cursinho por aí. Investe naquilo que é certo para sua formação, tá bom? Essas são as minhas dicas para você na força do ódio. Eu posso fazer um vídeo depois com mais amor, posso te receber com mais amor no WhatsApp ali também para a gente trocar uma ideia, mas eu precisava protestar em nome das sociedades de psicanálise e das escolas de psicanálise e dos institutos sérios, né, como é o Instituto ESP. Eu precisava protestar contra esse monte de baboseira que está rolando por aí, tá bom? Então, esse é o meu recado de hoje. Desculpa se eu me prolonguei aqui no tempo, mas eu acho que isso é extremamente necessário para hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que pensa o contrário, provoca ódio nele com base no meu discurso, e compartilhe também, né, por amor, por elos, por vínculos, por eros, e vamos construindo com o nosso desejo. É isso, um abraço para todos vocês.